Paz do Senhor para todos. Esse vídeo que eu vou postar, ele vai tratar de uma bebida alcoólica. Vinho, cerveja, esse bagulho todo aí, porque tem alguns crentes que foram enganados pelos líderes, por desconhecer a Bíblia, eles acham que Deus avaliza o cara tomar um pouquinho de vinho. Essa semana aí, ontem, vi um comentário de um colega postando aí sobre, de uma certa maneira, criticando, fazendo assim, em tom sarcástico, por desconhecer. Né? E o meu propósito com isso aqui, amado, não é malhar você, mas esclarecer, porque o povo perece porque lhe falta conhecimento. De antemão, a Bíblia diz que um pouco de fermento leveda toda a massa. Se eu posso tomar um pouquinho de vinho, eu posso tomar um pouquinho de cachaça, cheirar um pouquinho de cocaína, fumar só um baseadinho de maconha, fumar um cigarro, roubar um pouquinho que não tem nada a ver. E se eu aplicar para esse contexto que a Bíblia diz, não vos embriagueis, que eu vou explicar porque isso aqui a Bíblia não está mandando embriagar, ela está dizendo para você não tomar o vinho. E também quando Paulo manda Timóteo tomar um pouco de vinho, ali não está mandando tomar vinho embriagante. Aqui vem o suco da uva. Timóteo estava. A água era muito ácida, então nós sabemos que o suco da uva natural, ele é um antiécido natural. Então foi isso que Paulo quis dizer para Timóteo. Esses são os pontos esclarecedores que eu quero colocar introdutoriamente, melhor assim dizendo, me permita verbalizar dessa maneira. Mas eu quero ler aqui um texto de provérbio para iniciar o meu arrazoado. Acho que vai dar mais ou menos 3 partes o tema que eu vou abordar, exatamente para esclarecer os irmãos com dúvida. Porque muitos crentes, boa gente hoje, eles têm dúvida, pastor, eu posso tomar um pouquinho. É o que eu falei, é a analogia. Se eu posso tomar um pouquinho de vinho e não me embriagar, eu posso tomar um copo de cachaça, puxar uma trilha de cocaína, um pouquinho de cachaça, um pouquinho de cerveja, um pouquinho de conhaque, que não faz mal. Aliás, eu posso roubar também um pouquinho que não faz mal. A Bíblia não ensina isso aqui não. A Bíblia diz que a mancha nas vestes impede de entrar no céu. Então, de antemão, já quer dizer para você que Deus não está autorizando não tomar nenhum tipo de bebida alcoólica. Quando ele fala não os embriagueis, é para você não se misturar, não entrar no vinho embriagante. Ok? Eu quero ler aqui em Provérbios, capítulo... só um minutinho, por gentileza, que eu estou com a Bíblia aberta aqui. É capítulo 23, versículo 29 até o versículo 35. Diz assim: para quem são os ais? Para quem são os pesares? Para quem são as pelejas? Para quem as queixas? Para quem as feridas sem causa? Para quem os olhos vermelhos? Para os que se demoram perto do vinho, para os que andam buscando vinho misturado. Aqui fala do vinho embriagante, ó. Não olhes para o vinho quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo e se escoa suavemente. Isso é o vinho embriagante. Aqui ele não pode nem beber um pouquinho, ele diz para nem olhar. No fim, picará como uma cobra e como o basilisco morderá. Os teus olhos orarão para as mulheres estranhas e o teu coração falará perversidade. E serás como o que se deita no meio do mar, e como o que jaz no topo do mastro. E dirás: espancaram-me e não me doeu, bateram-me e nem senti. Quando despertarei, aí então beberei outra vez. Provérbio capítulo 23, versículo 29 e 35. Somente esse texto aqui já bastava para pôr por terra esse argumento aí do que eu chamo de filho do cão, que querem avalizar, torcendo a lei do contexto por não conhecer o grego hebraico, que Deus estaria avalizando o homem tomar só um pouquinho. Então, eu aplico a analogia do direito para que, se Deus avaliza o homem tomar um pouquinho só, ele pode fazer um pecadinho, roubar um pouquinho, adulterar um pouquinho, mentir um pouquinho, ver um filme pornográfico um pouquinho, cheirar uma trilha de cocaína um pouquinho, fumar um cigarro um pouquinho, cobiçar irmão um pouquinho, se masturbar um pouquinho, fazer sexo anal um pouquinho, ser gay um pouquinho, e também beber um pouquinho de conhaque, desde que não se embriague, não é pecado. E aí? Você já entendeu o que Deus está querendo que eu fale para você nesse estudo? Então, por aqui só, já vemos que é pecado. O grande problema está nas 3 palavras traduzidas por vinho. No hebraico, a palavra vinho é chamada de arim. Y-A-R-I-M.
Y-N. Em outras partes é chamado de tirosh. Quando fala de tirosh, ela nunca se refere ao vinho fermentado. A palavra yahin no Velho Testamento, tanto ele se refere, traduzido para o português, ao vinho fermentado, como não. No Novo Testamento é chamado de oinos, que também tem os dois aspectos. Ora vincula-se ao vinho fermentado e ora ao vinho não fermentado. Como tirar dúvida? É claro, qual foi o primeiro milagre de Jesus? Todo mundo conhece lá em João capítulo 2, né, que foi transformar água em vinho. Nós sabemos ali que haviam seis talhas, que em cada um pega em torno de 60 a 70 litros. Então, se nós multiplicarmos aqui, vamos considerar 70 litros cada metreta, cada talha. Então, vamos considerar aqui 3 vezes 7, 21. 210 litros, com mais de 210 litros, dá 420 litros. Eles já haviam tomado 420 litros. Tinha em torno de 80, 70 pessoas, segundo a história, naquela reunião, aquele casamento. Então, vamos considerar aqui 820 litros de vinho. Será que eles não estariam bêbados? Ora, se esse for o primeiro milagre de Jesus, como é que ele ia manifestar a glória dele estimulando a bebida? Então, esse Espírito Santo que avalizaria aquele milagre de Jesus, ele é o Espírito Santo que inspirou aquele provérbio que eu li. Ele se contradiz. Ora, se a Bíblia diz que um pouco de fermento, chamado de mostos, leveda toda a massa, a Bíblia teria contradição. Estaria o Espírito Santo falando uma coisa e Jesus falando outra. Então, eu já falo para você. Quando Paulo manda Timóteo tomar um pouco de vinho, ele não está mandando tomar vinho embriagante. É o suco da uva, que eu vou ler uns textos aqui da Bíblia de Estudo Pentecostal. Você que é assembleano, nós temos aqui 3 estudos na Bíblia Pentecostal. Na página 241, temos na página... deixa eu ver, por gentileza, um minuto. Depois eu vou dar minha opinião. 1517 e também o segundo estudo do Novo Testamento é na página 1573. Né? Na primeira, fala em Lucas 7, 33 e 34. O primeiro estudo é o texto básico. E no segundo é o milagre de Jesus em João 2, capítulo 11, que diz assim: Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Eu deixo uma pergunta para você aqui como elemento introdutório. Como Deus iria manifestar a sua glória? Produzindo vinho embriagante. Porque se você pega o suco da uva natural, tomar aí 10, 15, você não vai ficar bêbado. Então as coisas no estado natural, a Bíblia diz assim: o que de Deus se pode conhecer? Lá em Romanos capítulo 1, versículo, não estou lembrando agora, de hoje em diante, diz assim: se manifestou pelas coisas que são criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. O que é criado? É seu estado natural. O homem e a mulher. Pega lá a cana e bebe. Tu não vai produzir cachaça. Pega lá a folha da cocaína, esfrega no braço. Não vai ficar doidão. Pega a folha de tabaco, esfrega com antisséptico. Não faz mal. Agora, quando o cara pega aquilo e transforma num processo para se destruir, a Bíblia diz assim: Deus fez o homem perfeito, mas o homem buscou muitas invenções. Então, o grande problema está aqui é que as pessoas que estão no pecado, em algumas igrejas avalizam isso aí, eles querem achar argumento para justificar. Não, Deus está mandando tomar só um pouquinho. Não, o texto e o contexto de todo o tema sobre vinho não se refere, se eu não estou enganado isso na Bíblia, a 179 passagens referindo a parte de vinho ao todo, que depois eu vou ratificar isso aí. Mas o ponto aqui é, pode ou não pode? Não pode. Por quê? Primeiro argumento, que se nós podemos fazer um pouquinho sem embriagar, eu posso fazer um pouquinho de tudo sem ser pecado. Como eu já listei aqui uma série de pecados: roubar um pouquinho, mentir um pouquinho, adulterar um pouquinho, seguir um pouquinho, tomar uma trilha de cocaína só um pouquinho. Não tem pecado. Então Jesus, com certeza, ele não ia manifestar a glória dele através produzindo vinho embriagante. O contexto explica. E o tema que eu vou ler aqui, essa é a minha câmera aqui, eu consigo gravar em torno de 15 minutos. Estou aqui no 9º minuto. Então a primeira parte aqui é só uma parte introdutória para abrir a mente dos amados. Meu propósito aqui é que quem ama Deus vai ser iluminado pelo Espírito Santo. Em Deus não tem dúvida. Deus não deixa ninguém. Eu nunca tive dúvida que é pecado. Eu tanto tomar um pouquinho, não embriaga, não embriaga. Mas exatamente o pouquinho de fermento leveda toda a massa. É o chamado jargão satânico que eu digo. Pastor, não tem nada a ver. Tem tudo a ver.
quando Paulo fala, não embriagueis com vinho, você não tem que tomar no embriagar, não. Ele estava dizendo para você não se introduzir nele, ou seja, não se aproximar, não tocar, não encher dele, mas encher do Espírito. Então ele faz um paralelo entre o fato de você se misturar com o vinho e se misturar com o Espírito Santo. Imagina um cara bebão lá e depois falar língua estranha. Foi o que o pessoal pensou lá no dia do Pentecoste, que pensavam que eles estavam bêbados. Já tinham tomado vinho. Já embriagados, falando uma língua estranha, o cara quando está bêbado ele enrola a língua. Então é nesse contexto que eu quero abordar para você. Nunca tive dúvida, meus amados, que se eu tomar um pouquinho de vinho ou de cachaça é pecado para o Senhor. É tipo só um pouquinho de filme pornô. Para Deus não tem meio termo. Ou o guerreiro é sim, sim, ou o guerreiro é não, não. Então para você, meu amigo Bira, que postou aí, isso aqui vai te ajudar, viu, Arão? Vai ser bastante. Assista todos os vídeos que eu vou postar, deve ter 5 páginas, eu vou ler para você com calma, explicar. Não só para você, mas todos os colegas que querem tirar dúvida. Pode ligar, meu telefone é 981, perdão, 98009-0386. Eu vou nas igrejas, dou estudo sobre isso aqui, não cobro nem um centavo. Moro aqui em Campo Grande, no Tingui. Pode convidar que eu vou. Eu não prego evangelho de denominação, eu prego Jesus. E o meu compromisso com Cristo. O que ele falou comigo, Jesus fala comigo, Deus fala comigo na minha oração. E eu pergunto para ele, aí ele fala com a Bíblia, observe. Essas relações que eu fiz aqui dos pecados, ele falou comigo assim, então você cometer esse tipo de pecado um pouquinho, não é pecado, isso não é pecado. Eu digo, então, Jesus não transformou agora o vinho, não manifestou a glória dele através de produzindo vinho embriagante. Não. Porque tudo que Deus fez, ele fez com uma finalidade. O problema é que o homem pecador, ou quem quer dar ao pecado, ele quer torcer para ratificar que não tem a ver. É coisa do diabo. Foi assim que o diabo enganou Eva. Falou assim, certamente não morrerás. Ele disse, é isso aqui. Então, quando Deus criou o homem, ele criou perfeito. Então, Deus não fez Jesus multiplicar o vinho, ou Jesus que é Deus, não multiplicou ou reproduziu, transformou, melhor dizendo, a água em vinho embriagante. Porque ele é santo. Ele seria sujo se ele fizesse isso. Tudo natural que Deus fez não faz mal. É tudo natural. Então, vou parar por aqui a parte introdutória e isso aqui é o vídeo 1. No vídeo 2 eu vou começar o estudo que nós temos aqui na Bíblia Pentecostal. Depois, ao final, eu vou dar a minha opinião. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.